Personalidade frequente nas mesas e podcasts da extrema-direita, o policial e influenciador Renato Amoedo, também conhecido como Renato 38, viralizou na quinta-feira, dia 26 de dezembro, após reclamar do fim da escravidão no Brasil. Mas olha, tem mais coisa aí pra gente ver. Quem vai explicar é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente tem um recadinho aqui para vocês da Fílmica. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. E muito obrigada, Fílmica, pelo apoio. E Pedro, vamos lá. A gente já falou aqui no caso do Renato 38 com aquele discurso sobre a Lei Áurea, aquela coisa horrível. Então quer dizer que você conseguiu achar mais coisa pra mostrar pra gente sobre esse cara. Engraçado que eu já tinha visto esse cara em outros podcasts, né? Mas eu achava que ele era só o que já depõe muito, né? Tem uma onda de uma galera armamentista, pró-polícia e tal. Eu já sabia, já conhecia a figura. Ele foi, o abre que a gente deu é do texto do DCM, mas ele foi figura carimbada de podcast de extrema-direita e foi impulsionado pelo Flow e pela Inteligência Limitada também, tá? Isso é importante de lembrar. Que recebem, às vezes, gente de esquerda e tal. Mas, assim, agora, Sofia, eu acho que ele rompeu, assim, todos os limites. A gente tá falando, e é bom, assim, a gente ser cuidadoso com as questões. O pedo que eu vou falar agora é um distúrbio de comportamento, mas assim, ele está defendendo ativamente nesse corte abuso de pessoas menores de idade sobre uma desculpa moral. Isso é rigorosamente um crime. E eu espero que o pessoal esteja vendo os cortes que estão indo para lives agora, que espero que eles assistam aqui o Meteoro, que alguém faça uma denúncia para o Ministério Público, porque assim, não tem outro caminho senão esse. Mas olha só, ele tem que se explicar sobre isso que ele falou. E aí tem essa nota aqui do DCM, né, que a gente começou lendo no abre do corte, né, Sophie? Eu vou trazer depois um texto também do 247. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo. O meu computador acho que deu uma travada, não sei se... Vocês estão me vendo minha tela ainda? Deu umas travadinhas agora voltei. Imagem, mas... Voltou. Deu uma travadinha, mas vamos lá. Após atacar a Lei Áurea, que foi a lei que libertou as pessoas negras da escravidão, o influenciador Renato 38 fez apologia a esse crime, a esse distúrbio que está na tela. No podcast Três Irmãos, ele alegou que a assinatura da Lei Áurea foi um erro que acabou com a propriedade privada no Brasil. Um novo vídeo viralizou de 38 neste sábado, dia 28, ao lado de um tal André, dono do canal Uploads Ancaps. Olha lá, a galera Ancap, que tá sempre com o Monark, que tá sempre com uma galerinha que é contra o Estado. Ele foi convidado a expor a sua visão sobre esse distúrbio, inclusive contra uma menor incapaz, o que é uma defesa de um crime. 38 questiona o que é menor incapaz. Segundo a lei, é uma pessoa menor de 16 anos, não tem capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. 38 se ampara no Manifesto Libertário de Murray Rothbard, que é um teórico que inclusive é muito exaltado pelos meios ANCAPs, apelido carinhoso dado do livro Por uma Nova Liberdade, para defender que todos devem ser tratados como capazes, independentemente da idade. Rothbard é guru, entre outras pessoas, do Javier Milei. Javier Milei, que estava nesse final de semana com um artigo publicado na Bíblia Liberal A Economist. Tá rolando uma campanha em todos os meios para promover a galera de extrema-direita que se disfarça de ANCAP. A gente tem que ficar muito, muito esperto, porque provavelmente essa é a onda que vai acertar o Brasil se a gente não se prevenir. Para Renato, uma criança de 8 anos pode se casar com um homem de 50 se os pais permitirem.
no Brasil isso é crime. Ele também alega que não vê problemas em imagens de bebês pelados para efeito disso que está na tela. Então eu vou mostrar para vocês. Aviso de gatilho, óbvio. Peço para as pessoas que se incomodam com isso não assistam o corte a partir daqui. Mas a gente vai ter que mostrar, né, Sofia? Até para efeitos de denúncia, né? Vamos lá. É horroroso. Qual que é a sua visão perante a pedofilia? Depende do que você denomina pedofilia, né? Uma menor Maria incapaz. com 13 anos, né? Isso seria pedofilia hoje, né? Uma menor incapaz. O que você chama de incapaz? Inclusive, Rothbard é contra o conceito de incapaz. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz, não é isso? Até uma criança de 8 anos. Rothbard diz que a lei tem que ser aplicada igual para todo mundo, nesse manifesto libertário, não é isso? Então uma criança de 8 anos pode casar com um cara de 50. Se os pais concordarem e todo mundo concordar. Rothbard diz isso no manifesto libertário, não diz? Bom que até o cara ali tá... O cara libertário tá chocado. Aham. O cara libertário tá chocado. É muito louco isso, gente. O pessoal tá falando no chat, nada menos esperado. Não, ele é pior do que um bolsonarista. O pessoal assim, nada se espera de um bolsonarista. Isso é pior do que o bolsonarismo, tá? É o caos completo se isso aqui for normalizado. Todo mundo tem que ser tratado como capaz. Se você só vai ser considerado como incapaz se você for isolado pelos seus parentes de ter relação com terceiros. Não é isso que tem lá no Manifesto Libertário? Cara, vou ter que checar lá. Eu tenho que rir de um comentário aqui. Pelo visto, Bitcoin não dá dinheiro. Eles não conseguem nem pagar o StreamYard, né, Sofia? Pois é. Isso foi uma boa observação, de fato. Capacidade e incapacidade, isso tem que ser avaliado pela exposição social. Você produziu dano ao outro, meu irmão, não interessa se você é o jegue, tem que compensar, não é isso? Cara, então vou ter que checar. Então, nesse caso do PC Siqueira, você acha que não deveria ser preso? Não sei quem é PC Siqueira. PC Siqueira é aquele cara lá, aquele youtuber que é coligado com o Cauê Moura, Rafinha Bastos, que deu problema todo lá em 2020, porque ele via fotos de bebês pelados. Não, supostamente falando, para não ser processado. Você vê foto de bebê pelado prejudica alguém? Quem é a vítima disso? Mas moralmente você deveria ser punido. É isso, ele já... Não é moralmente não, amigo. Não é moralmente legalmente. Não, isso é crime. É legalmente. Tá? A lei veda isso. Eu acho muito engraçado essa moral torta dos caras, porque os caras são tão sem moral que eles esquecem do Código Penal. Uhum. Às vezes faltava um pouco de moralidade ali para eles saberem que existe lei. E, tipo, lei veda isso. Se o cara criar uma realidade virtual, que ele faz sexo com crianças virtuais que não existem, você acha que esse cara tem que ser preso? Sim. Por quê? Ele violou o direito de quem? Ele tá prejudicando a quem? Violou o direito de quem? Mas nesse caso, eu abro mão do libertarianismo para prender esse cara. Para mim, o libertarianismo não é absoluto. Tem um limite, olha aí. Beleza? Cara, Você que falou de sexo agora, eu tô continuando a conversa que você fez, não é isso? Pedofilia é sexo. Vai lá. Cara, eu tô achando muito engraçada que ele tá conseguindo fazer o cara que vende Bitcoin, que se chama de Black Pill, parecer razoável. Sim. Sim. O professor Pedro Serrano, que é um jurista famoso aqui no Brasil, ele fala, você quer testar o quão o anarcocapitalismo e essa defesa da destruição do Estado é absurda, Sofia? Defende a legalidade de um partido pedófilo. Defende essa legalidade. Se isso pode, tudo é permitido. Agora, se não pode, tem que ter limite. Então é isso. Mas, ó, deixa eu continuar. O problema é que você vai acabar dando de cara com uns 3/8 da vida que vão dizer que pode. E os Monark, né? Porque o Monark se defendeu o partido nazista pra defender isso aí, essa merda que eu acabei de falar agora, é 2 palitos, né? Uhum. Isso não é isso ou não? Ou não? Você não tá falando de amor, você tá falando de sexo, não é isso? De pênis na vagina e no ânus. Mas você tá falando ou não? Não é isso? Ele não tá falando de pedofilia teórica, não é isso na cabeça do cara? Ele tá falando de coisa física, não é isso ou não? Eu tô falando dos dois ao mesmo tempo. Isso. Beleza. Se seu pau só subisse pra criança, beleza? Você fazia o quê? Você se matar? Se você se satisfizesse numa porra de uma realidade virtual, você come um bebê que não existe. Você não é melhor do que você ficar cheio de... Existe uma coisa chamada ostracismo. Você ia fazer o quê? Se seu pau só subisse pra criança, você ia fazer o quê? Ostracismo. Você ia fazer o quê? Você ia se isolar, é isso? Você, André. Buscar um tratamento. Você Você fazia eu o quê? fosse esse tipo de cara, eu ia buscar um tratamento na hora.
Se castrar, você ia cortar seu ovo fora. Sim. E virar um eunuco. Você ia cortar seu ovo. E Quê? você? E você ia fazer o quê? Eu ia procurar hipnose. Eu acredito em reprogramação mental. Então, eu acabei de concordar velho. contigo. O quê? Eu acabei de concordar contigo. Eu ia Você ia fazer a cortar mesma o ovo coisa. fora. Você ia cortar seu ovo fora, virar um eunuco. Não, eu ia buscar um tratamento. Isso, tratamento de você deixar de ter impulso sexual, castração, não é isso? Não, existem várias formas de você ter um tratamento, não é somente Essa é castração. garantida, não é isso ou não? Essa é Essa é garantida. garantida. O quê? Sim. Essa é uma Você garantida. cortou o ovo, meu irmão? Hein? O quê? Sim, Então você Jamais. cortava o ovo, então, se você tivesse impulso por criança. sim. E você? Rapaz, eu ia tentar me tratar, velho. Eu ia tentar me tratar, eles iam me cortar o Eu ovo. ia, Não, eu ia também me tratar. Eu também iria me tratar. Isso, mas se não tivesse tratamento nenhum, Cara, conversa se não tivesse maluca. tratamento nenhum, a realidade virtual lá resolvia minha porra. Eu vou parar por aqui, mas é isso, gente. É esse cara que foi promovido em um monte de podcast grande, com muita visualização. Grande. Isso passou completamente batido. A pessoa vai falar, mas vocês são a esquerda lacradora, vocês são a polícia. Cara, eu não chamaria um cara desse para um programa que eu sou apresentador. Desculpa. E um monte de gente também que cometeu um monte de coisa aí, eu não reprovo essas atitudes, não. Agora, se eles acham normal isso aqui, e é o que o Nego Tom no 247 resumiu aqui. No fundo, o distúrbio principal, Sofia, vamos sair da discussão moralista e até da discussão penal, é essa defesa absurda da propriedade privada, cara. Se tudo é privado, se tudo pode ser capitalizado, se a liberdade é absoluta, no final das contas você começa a legalizar um monte de absurdo. Começa a legalizar, por exemplo, a venda de órgãos que o Joel Pinheiro falou muito bem no Twitter, né? Exato. O universo é o mesmo. Exato. Eu tenho a impressão que esses defensores aí do liberalismo, libertarianismo, quando chegam nesse ponto, eles pegam aquela estratégia da filosofia, o reductio ad absurdum, né? Que é você pegar e mostrar, não, essa sua teoria não é boa, porque se você levar ela ao absurdo, vai chegar nesse ponto. Eles levam até o absurdo e dizem isso, o absurdo tá bom. Vamos lá, vamos junto. E assim, insuportável Pedro, ver aquele corte do cara, né? Insuportável. E, Pedro, só te dizer uma coisinha aqui, o Pupi, o nosso editor de vídeo, tá assistindo a gente ao vivo e ele me mandou no WhatsApp aqui, isso aqui. No podcast Monarch Talks da última sexta-feira, dia 12, ele afirmou que não considera crime consumir pedofilia. Não considera o quê? Não considera crime consumir pedofilia. Ou seja, o Monark já chegou no nível que a gente estava falando. Caraca, mano, não é possível. Depois ele reclama do Alexandre de Moraes, né? É inacreditável. Aí, Sofia, eu queria falar uma coisa. Eu acho que esse caso vai ser encaminhado para o MP e o meu colega lá do DCM, o Viaro, o Adriano Viaro é professor, é historiador, e ele é especialista na questão da história da escravidão. Inclusive, ele investigou a questão do racismo que existe no Rio Grande do Sul. E ele fez uma fala sobre o 38ão que viralizou no Instagram. Queria trazer para a gente também, porque ele fala uma coisa importante aqui sobre isso. Esse argumento falso sobre a escravidão e depois sobre a denúncia também. Vamos ver juntos. Cara, um vagabundo. Além de ser vagabundo, ele é mentiroso e burro. Eu espero que tu estejas ouvindo em algum momento isso, o tal de 38ão, tá? Eu nunca vi tanta burrice e, ao mesmo tempo, tanta má fé em um comentário. Mas ele se apresenta como alguém que tem 2 faculdades, ele é formado em engenharia e formado em direito. É uma vergonha para as universidades nesse país. Vamos lá com calma, tá? Se ele é formado em direito, isso é um dom, né? O que ele falou ali no outro corte, enfim. Ele diz que a lei da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, foi uma lei que revogou uma propriedade, no caso os seres humanos, tá, escravizados, e que não precisava fazer isso porque a escravidão já ia acabar ao natural. Bueno, ele diz que a escravidão ia acabar ao natural porque já tinha a lei do ventre livre, ou seja, quem nascia, já nascia livre, e tinha também a lei de proibição do tráfico. Aí faltou ele dizer se ele está falando da lei de 1831 ou da lei de 1850. Eu posso falar das duas, não tem problema nenhum. E ele fala também da lei dos sexagenários. Então, para ele, já ia acabar a escravidão ao natural, não precisava fazer a lei áurea. Ok, eu peço aí para o gado que está presente na live, peguem papel e caneta, tá?
o gado, pega papel e caneta para aprender aqui com o tio um pouquinho, porque esse vagabundo mexeu com minha área de graduação, de especialização, de mestrado. Pegue papel e caneta. Vamos com calma. Quando ele fala da lei de proibição do tráfico, ele dá o primeiro parecer, então, ali, que ia acabar gradualmente porque o tráfico já estava proibido. Se ele fala da lei de 1831, que é a primeira lei de proibição do tráfico, essa lei não à toa ficou conhecida como lei para inglês ver, porque ela foi uma lei colocada apenas para acalmar os britânicos que não queriam mais a escravidão, porque os britânicos, diferentemente dos ibéricos, tinham a escravidão como acumulação primitiva de capital para financiar a Revolução Industrial. Depois que eles conseguiram bancar a Revolução Industrial, eles já não queriam mais a escravidão, diferente dos ibéricos, que tinham a escravidão como uma política de Estado, né? O escravismo colonial que tinha aqui no Brasil era um modo de produção genuinamente ibérico. Então essa lei para inglês ver, não precisa dizer, né? Ela não funcionou. Mas se ela não funcionou, ela deixou o escravo com um status diferente. Ele passou de produto livre comercializável para produto de contrabando. Os navios paravam 150 metros da costa, os escravos eram descidos para pequenas embarcações que entravam em praias desertas, e aí o comércio era feito pelos rios e lagos para chegar até os mercados clandestinos. Agora, você está falando da lei que proibiu de fato o tráfico negreiro, 1850, olha só, de 31 para 50, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, ela de fato termina com o tráfico negreiro. Só que aí, quando acaba o tráfico negreiro, os donos de escravos, os escravizadores, mudam uma pequena prática no Brasil. Até a Lei Eusébio de Queiroz, existiam senzalas para negros e senzalas para negras. Quando, com a Lei Eusébio de Queiroz, foi proibido o tráfico negreiro, eles tiraram a parede do meio e autorizaram negros e negras escravizados a praticarem sexo. Por quê? Como não podia mais comprar escravo de fora porque estava proibido o tráfico, então que se fizessem a produção interna. Agora era para engravidar à vontade, para gerar um monte de escravizados. Ou seja, as leis de proibição do tráfico, caro vagabundo 38, de maneira alguma mexeram na escravização e não fizeram com que a abolição chegasse de forma gradual. Mas aí ele fala na lei do ventre livre. Assim, daí, evidentemente, né? Evidentemente, a lei do ventre livre, o escravo nascia livre a partir daquele momento, em 1871, então aí sim, estava acabando gradualmente. Não estaria. Porque o senhor vagabundo 38 deve ter lido apenas o primeiro parágrafo da lei, que é o que por muito tempo esteve nos livros didáticos. O primeiro parágrafo, vamos lembrar de cabeça? Toda criança negra nascida a partir deste dia, desta lei, nasce livre. Lei do ventre livre. Então não precisava da abolição da escravatura mesmo, porque ia nascer todo mundo livre, os outros iam morrer, acabar a escravização. Vamos pro segundo parágrafo da lei? O dono deste escravo recém-nascido livre pode optar. Ou fica com ele até os 6 anos de idade e entrega para o poder público, dá o sustento inicial, entrega para o poder público para doação ou para orfanatos e ganha títulos de nobreza como pagamento, ou ele pode ainda escravizá-lo até 22 anos, só até os 22 anos. Pode escravizar até os 22 anos. Pois bem, 85% dos donos de escravos, segundo a obra de Robert Conrad, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil, uma obra maravilhosa, um americano, estadunidense, brasilianista, 85% dos donos de escravos nascidos após a lei do ventre livre escravizaram eles até os 22 anos. Os outros 15% morreu. Morreu por quê? Porque, segundo também o Robert Conrad, começa nesse momento a surgir empresas de extermínio de crianças negras nascidas após a lei do ventre livre, que o dono não podia matar, se matar era preso. Nesse momento já era culpabilizado a tortura e a morte. Então entregava para essas empresas que davam sumiço no bebê. Os outros 85% decidiram reescravizar. E então não acabava de forma natural na lei do ventre livre, meu caro vagabundo 38. Mas vamos piorar um pouquinho mais a situação. Esses escravizados que poderiam ser reescravizados até 22 anos de idade, mesmo após a lei do ventre livre, as escravizadas, que poderiam ser escravizadas até 22 anos, mesmo com a lei do ventre livre, engravidavam aos 12, 13 ou 14 anos. Engravidavam de quem? Dos seus próprios senhores ou dos filhos dos seus senhores. Com isso, geravam filhos. E sabe o que acontecia com os filhos, meu nobre vagabundo 38? Os filhos também poderiam ser reescravizados até os 22 anos de idade. Quem nos traz isso é Joaquim Nabuco, num livro maravilhoso chamado O que é o Abolicionismo. Ou seja, a lei do ventre livre não só não dava liberdade para as crianças nascidas, como prolongava a escravização, fazendo cálculo de gravidez em cima de gravidez daqueles que estavam sendo contemplados com a lei até mais ou menos 1960, se não tivesse a Lei Áurea, meu caro vagabundo 38. Mas vamos piorar a situação quando ele fala a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários dava liberdade para os escravizados com mais de 60 anos. Era 5% dos escravizados no país que chegavam a 60 anos. Então depois dos 60 eles estavam livres? Não. Na verdade, não. Na verdade, a lei dos sexagenários era um aviso prévio que dizia para esse escravizado com 60 anos que teria que ser reescravizado só por mais 3 anos. Era um aviso prévio para o patrão, para o dono, para o escravizador se organizar sem aquele escravizado. E por que ele ganhava liberdade depois dos 60? Porque ele não tinha mais nenhum tipo de benefício para o seu dono. Ele já tinha dor nas costas, ele tinha dor nas pernas, ele precisava de remédios, ele não tinha mais nenhum tipo de proporção de lucro. E esse dono não queria ficar com esse escravo que agora só consumia remédio, comida e tudo mais. Então, era uma forma de chutar ele no momento que ele não podia mais trabalhar e que ele precisava de comida, precisava de casa e precisava de remédio. Sabe o que acontecia com esse escravizado com mais de 60 anos que era libertado? Ele tinha que se apresentar ao intendente. Para quem não entende um pouco de português arcaico, o intendente era mais ou menos o delegado. Tinha que se apresentar para o delegado. E aí o delegado dava para esse escravizado de 60 anos, esse sexagenário, um tempo X. A lei não fala quanto tempo. Diz que é um tempo X, cada caso é um caso. Um tempo X sabe para quê? Sabe para quê? Para esse sexagenário arranjar emprego. Porque se ele não arranjasse emprego, ele era preso pelo crime de vadiagem. E sabe qual era a punição? Ele era encaminhado para a colônia agrícola de serviço militar, para que ele morresse e ninguém tivesse que pagar nada pela morte dele. Ou seja, as leis do período abolicionista não libertavam ninguém e só arranjavam uma forma de protelar a propriedade e garantir os direitos dos seus escravizadores. E sabe por quê, meu caro vagabundo 38? Porque tanto a lei de 31, 50, 71, 85 e 88 foram votadas pela Assembleia Geral do Rio de Janeiro, que era composta majoritariamente por deputados brancos, donos de escravos. Uma puta aula, hein, Sofia? Nossa.
Muito bom, muito bom. E o que eu acho mais maluco é pensar que isso que, mesmo se você olhar do ponto de vista do liberalismo, que esse cara aí supostamente defende, eu estava ouvindo lá no Instagram um outro professor de história, que deixa eu até pegar aqui certinho, se eu acho o vídeo dele. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir O achar. Viário tá tentando organizar uma denúncia no MP, mas quando ele gravou isso, era quando ele tinha falado mal da Lei Áurea. Eu acho que a gente não tem nem palavras para dizer sobre essa fala de menores de idade. Eu não vou conseguir achar aqui, mas depois vocês procurem lá. É um professor de história e comediante, o Matheus Buente. Uhum. Ele falando que, gente, do ponto de vista do liberalismo, vai lá, volta no liberalismo clássico e tal, a primeira propriedade que uma pessoa tem é do seu próprio corpo. Então, não, assim, até do ponto de vista do liberalismo não faz sentido. Só faz sentido você defender a escravidão do ponto de vista do liberalismo se você considerar que os escravizados não são humanos detentores dos mesmos direitos e liberdades que as outras pessoas. E eu acho que isso está bem implícito ali nas falas dele, né? No final das contas, um liberal, defender escravidão, e sim, gente, eu sei que tem muito liberal que defendeu a escravidão no passado e que defende hoje, mas toda vez que vocês pensarem um liberal defendendo a escravidão, das duas, uma, ou ele não é liberal de verdade, ou, que eu diria até que é o mais provável, ele não considera as pessoas escravizadas como seres humanos. Exato. E, só para terminar o nosso corte aqui, que já deve ter ficado longo pra caramba, suspeite muito das pessoas que questionam a luta pelo fim da escala 6x1, porque os assuntos estão bem conectados. E como? E como? E a gente também pode falar aí, já coloca aí a lei da terceirização também, né? Vai Opa. ver quanto que a lei da terceirização abriu espaço aí para trabalho análogo à escravidão. Mas enfim, a gente já está fugindo demais do assunto. Vamos parar por aqui. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Sobrevivemos a esse corte. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais plantão.